Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso de número 11. Normalmente eu prego de forma expositiva. Hoje eu quero pregar de forma temática, para aqueles que estão estudando teologia. Hoje eu estarei ministrando de forma temática. Estarei ministrando sobre o tema o batismo com o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Eu vou ler de novo, tem alguns irmãos que ainda não estão presentes, acho que está só o corpo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, por minha vida e pela vida dos meus irmãos, pela oportunidade de estarmos na Sua presença mais uma noite. Tua graça, Tua misericórdia sobre nós, Teu Espírito Santo nos sustenta, nos dá a oportunidade, Pai, de estarmos reunidos como igreja. Quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Pai, que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, passeia no nosso meio. Pai, algumas vezes eu oro pedindo a Tua ajuda, dizendo: Senhor, a obra é Tua e a obra é santa. Como diz aquele louvor, ninguém detém, é obra santa. Senhor, a obra é Tua, as ovelhas são Tuas, e eu sou um instrumento do Senhor nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor use a minha vida, segundo a Tua infinita misericórdia, que o Teu Espírito Santo passeie em nosso meio, que assim como o Senhor invadiu aquele lugar, aquele ambiente em Atos capítulo de número 2, o Senhor também venha sobre a igreja do Senhor reunida neste lugar, que nós saiamos aqui alimentados e cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê diz amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero então ministrar sobre o tema o batismo com o Espírito Santo. Hoje é uma data especial, é celebrado, relembrado o dia de Pentecostes, e nesse dia o Espírito Santo desce sobre a igreja. Jesus nos fez uma promessa, que quando Ele voltasse para o Pai, quando Ele morresse, após Ele ressuscitar, Ele enviaria sobre nós o Espírito Santo. Ele não nos deixaria órfãos. Então, queridos, eu quero dizer a você, ninguém aqui é órfão. Por mais que talvez o seu pai, a sua mãe possa ter te abandonado, mas você não está sozinho ou sozinha, porque o Espírito Santo Consolador vem e Ele habita em cada um daqueles que desejam, que aceitam, que o recebem. Atos capítulo de número 2 fala sobre a promessa da descida do Espírito Santo. Diz assim: no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1 e 2. Isso é uma promessa. Jesus prometeu que enviaria. O Espírito Santo veio. Agora eu te faço uma pergunta: você já recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida? Queridos, não adianta de nada se você trabalha o mês inteiro, se o seu patrão, a sua patroa, a empresa faz o pagamento do seu salário, mas você não usufrui do seu salário. Você já ouviu a história de pessoas que ganharam na Mega Sena e não ficaram sabendo? Você já pensou ser você? É difícil. Eu não vou ser porque eu não jogo, nunca joguei. Mas você já pensou, você trabalhar o mês inteiro, você tem um crédito, um saldo para receber, mas você não saca desse saldo, você não usa desse benefício? É isso que acontece com muitos homens e mulheres. A palavra de Deus diz que Jesus morreu pelos nossos pecados,
A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, está à destra de Deus, enviou sobre nós o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que o Senhor volte para buscar a igreja. Mas tem homens e mulheres que não vivem com a presença do Espírito Santo, que não desfrutam desse maravilhoso, dessa pessoa, desse Deus, essa terceira pessoa da Trindade. Então eu deixo uma pergunta a você, eu quero a sua reflexão: você é batizado com o Espírito Santo? Mais uma vez agora, para incomodar mesmo, pergunta para a pessoa que está do seu lado se você tem liberdade: você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí agora outra: você deseja ser batizado com o Espírito Santo? Amém? Então vamos para a pregação. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é discernindo os batismos. Discernindo os batismos. Aqui vai ser uma pregação e vai servir de um pouco de escola bíblica para você aprender alguma coisa. Primeira coisa, discernindo os batismos. Mateus capítulo 3, verso 1 diz: verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Então nós precisamos entender, existem aqui dois batismos. E a primeira coisa, João Batista está falando sobre o batismo de arrependimento. Muitos irmãos aqui já batizaram, já desceram as águas do batismo. Pastor, o que é isso? O que é esse batismo que o apóstolo João que estava falando? Olha, João pregava um batismo de arrependimento. O que é isso? O de conversão. O batismo da onde eu entendo que Jesus é Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida a Ele, eu decido viver com Ele para o resto da minha vida, e agora eu obedeço a esse mandamento. O batismo é um mandamento. E aí eu deixo claro para todo mundo e também para Jesus: olha, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida, eu me arrependo de quem eu sou, daquilo que eu já fiz, agora eu entrego a minha vida ao Senhor, e agora eu quero nascer de novo. Então, o primeiro batismo é quando você entende quão miserável eu e você somos. A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Após o pecado de Adão e Eva, nós herdamos esse pecado. Por isso que muitas das vezes você vê uma criancinha, né? Ela vai fazer alguma coisa ali errada, e aí eu me lembro de uma coisa, querido, presta atenção. Olha, eu nunca me esqueço uma imagem que eu tenho da minha terceira série. A professora de artes pediu um trabalho, e eu não fiz o trabalho. Alguém já passou por isso? Não fiz. E aí, olha só, oh meu Deus, a professora de artes pediu para fazer um desenho, e todo mundo fez o desenho, e eu não fiz o desenho. E aí, chegou na hora, a professora brava, Flávia era o nome dela, aí, para a professora, que Deus te abençoe, me perdoe, e aí ela pediu para que entregassem, e eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Tinha uma mocinha quietinha, tadinha, eu falei: essa aqui não vai brigar comigo. Peguei o trabalho dela e coloquei o meu nome atrás. Vocês acreditam nisso? Mas olha o jumento. Você acha que não ia descobrir? Você acha que não iam saber? Fui lá e coloquei o meu nome atrás do trabalho. E essa menina chorava, tadinha. Eu fiz o trabalho, eu não sei, aquele desespero. E eu olhava aquilo e fingia demência. Não via que nada estava acontecendo. E aí, mas não fez, cadê o seu trabalho? Cadê o seu trabalho? E deram os trabalhos para ela olhar e procurar onde estava o trabalho dela. Ela olhou, ela que fez, e ela falou: esse trabalho é meu. Quando virou a folha, estava o risquinho no nome dela, e o nome do abençoado aqui, Renan Henrique Vieira. Não preciso nem falar, né? Isso, o que acontece com a gente? Nós herdamos o pecado. Então, mesmo quando criança, a gente aprende a mentir, e aprende a enganar. Uma criança, muitas vezes, ela faz algo que é errado da natureza dela, e aí você vai corrigir ela: o que você fez? Não fui eu, foi o meu irmão, foi o meu pai, foi a minha mãe. Isso está na nossa essência. Mas nós entendemos, Jesus, o único ser perfeito, veio, habitou entre nós, morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou. Agora
amor, a sua graça, a sua misericórdia. Ele nos oferece perdão. Olha, Renan, não importa o que você já possa ter feito na sua vida, a minha morte na cruz tem poder para perdoar os seus pecados e te dar uma nova chance de vida. Então eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Não significa que eu vou me tornar uma pessoa perfeita, mas significa que agora, Senhor, eu sei quem eu sou e agora eu desejo ser uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Eu me torno um novo homem. Eu me arrependo do homem que eu fui, e aí eu desço as águas do batismo dizendo: Senhor, eu quero viver com o Senhor para o resto da minha vida. Eu faço uma aliança com o Senhor. Eu sempre digo que existem duas decisões que são as mais importantes da vida. Preste atenção. Primeira decisão: você escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Escolham hoje o Deus a quem querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao... Isso disse Josué. É uma escolha. Eu escolho ou eu rejeito. Nós temos o livre-arbítrio. E a segunda escolha, eu sempre falo sobre o casamento. Você escolhe a pessoa que você vai viver o resto da sua vida. Você vai dormir com ele ou com ela, você vai acordar com ele ou com ela, você vai dividir os problemas, as alegrias. Isto é uma aliança. São as duas decisões mais importantes da vida. Então você precisa saber disso. Você precisa tomar uma decisão. Ou você escolhe a Deus, ou você rejeita a Deus. Então o primeiro batismo aqui, para nós discernirmos, é o batismo do arrependimento. Eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui e eu não quero ser mais. Então agora eu quero ser uma nova criatura. Pastor, o batismo salva as pessoas? Não, o batismo não salva, mas o salvo se... Todos querem morar no céu? Todos querem, não querem ir para o inferno, lugar de tormento, sofrimento, querem viver em paz, querem viver com Cristo, querem ser abençoados, mas nós precisamos escolher Jesus também aqui na terra. Se nós os rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Mas a palavra de Deus diz que Ele foi preparar uma morada para nós. Então nós também devemos escolher viver com Ele aqui na terra, para que um dia possamos morar com Ele no céu. E eu te faço essa pergunta: você já entregou a sua vida a Cristo? Você que me assiste aonde você está, você já entregou a sua vida a Cristo? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Você já não se preocupa mais com o que o homem ou a mulher vai pensar? Você já não o nega mais, mas agora diante de todos você diz: olha, Senhor, eu entendo quem eu sou, eu entrego a minha vida com o Senhor, e eu faço uma aliança contigo. Eu quero viver com o Senhor para todo o sempre, aqui na terra e um dia também aí no céu. Amém? Esse é o primeiro batismo. Agora vem o segundo, verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. João Batista está falando de Jesus. Ele está falando: olha, eu vim preparar o caminho, Jesus está vindo após mim, eu não sou digno nem de levar, nem de desatar as sandálias. Agora diz assim, olha, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, aqui fala sobre o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Eu já expliquei aqui, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Esta é uma promessa que se cumpriu, e essa promessa é para todos, é para toda a igreja. Não foi só para a igreja primitiva, não foi somente para os apóstolos. Atos capítulo de número 1, a partir do verso de número capítulo 21 de João, Jesus já vai falar, Jesus já tinha ressuscitado, ele aparece aos discípulos, ele já entrega ali, olha, recebeis o Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 1 ele vem e faz uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí entra Atos capítulo de número 2, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Queridos, isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Então preste atenção,
O Espírito Santo não habita em templos. O Espírito Santo não habita em paredes. Ah, pastor, mas diz que ele encheu a casa. Ele encheu as pessoas que estavam na casa. Estava ali por volta de 120 homens, buscando ao Senhor, orando, esperando a promessa da descida do Espírito Santo. Então essa promessa é sobre a sua vida. Todo homem, toda mulher que crê em Deus, que serve ao Senhor, deve desejar isso sobre a sua vida. Receber o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te explicar um pouquinho da manifestação da Trindade. Se nós olharmos Gênesis, Êxodo, nós vemos que, por exemplo, em Êxodo fala que Deus falava com Moisés face a face, como uma pessoa fala com o seu amigo. Deus falava com Moisés. Aí vem o Novo Testamento, Jesus habita no corpo terreno, nasce do ventre de uma mulher e começa então a falar com os discípulos, conversar, ensinar. Nós vemos um outro tempo, a dispensação da graça. Aí agora ele diz: quando eu for assunto aos céus, eu não deixarei vocês sozinhos, mas enviarei sobre vocês o Espírito Santo Consolador. Então primeiro Deus falava com o povo, com os profetas. Aí vem Jesus caminhando entre o povo, ensinando, falando com os discípulos, falando com o povo. Agora ele volta e ele envia o Espírito Santo. Nunca deixou de existir a Trindade, nunca deixou de Deus falar de alguma forma com todos, mas hoje, quem fala conosco de alguma forma: ah, pastor, mas quer dizer que Deus não fala comigo? Ah, pastor, quer dizer que Jesus não fala comigo? Ele fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus, o Espírito Santo é a ação de Deus. Pastor, mas como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Segundo ponto que eu quero trabalhar com você: como receber o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Meus irmãos, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Todos nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então como que eu recebo? Buscando, desejando. Eu costumo dizer assim: olha, para ir para o céu, para ir para o inferno, ninguém precisa querer. Nós não precisamos fazer nada. Nós já vamos, se nós não fizermos nada. Mas para ir para o céu, eu preciso querer e eu preciso fazer algo. Para ter uma vida de santidade, para receber o Espírito Santo, eu preciso desejar. Então como que eu recebo o Espírito Santo? Através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Nós estamos aí há 10 dias já, que nós viemos orando, nos consagrando. Fiz aí relógio de pessoas que se levantaram para jejuar, pessoas que se levantaram para buscar ao Senhor, pessoas que acordam de manhã dizendo: Senhor, eu quero mais do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas, e eu já fiz isso muitas vezes, você já acorda preocupado com o que vai acontecer no seu dia, os problemas que você tem para resolver. Tem gente que nem acorda, nem dorme, preocupado, ansioso, aflito, com o que vai acontecer no seu dia. Falta paz, falta tranquilidade, e aí vive trabalhando 30 e poucas horas por dia, não é 24, as 24 horas não são suficientes para você, vive preocupado, ansioso, aflito. Lembra que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, andas inquieta, aflita, te preocupas com muitas coisas, poucas são necessárias. A pessoa já acorda de manhã e a primeira coisa, vai resolver um problema, você agitado, e não procura buscar ao Senhor, não entrega ao Senhor o seu dia, não pede a direção do Espírito Santo: Senhor, conduz os meus passos, Senhor, livra a minha vida do mal. Pai, abre, Senhor, as portas sobre a minha vida, fecha portas que não for para eu entrar, Senhor. Senhor, me ensina a tomar decisões. Eu posso dizer a você, algumas vezes essa semana eu usei a palavra ajuda. Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Isso é reconhecer quem eu sou, isso é reconhecer a minha limitação.
Isso é demonstrar dependência. Eu preciso do Senhor. Eu vou levantar cedo, eu vou repousar tarde, eu vou fazer a minha parte, mas é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem me abençoa. Essa semana eu marquei de cortar o cabelo, e eu estava numa correria para lá e para cá, para lá e para cá, e aí cansado, dormindo pouco, e eu cheguei na minha casa à tarde, eu tinha que cortar o cabelo 3:30 da tarde. E aí eu cheguei em casa um tempinho, eu falei, eu vou tirar um cochilo. Eu tenho facilidade de tirar um cochilo em pouco tempo. Eu falei, vou tirar um cochilo. Fui lá tirar um cochilo, marquei a minha hora, eu sou disciplinado com horário, não gosto de chegar atrasado. Marquei o horário, despertou o celular, já levantei uma ligação. Você faz isso. Aí fui no computador fazer isso. Aí eu saí para a rua. Aí um carro parado na rua, não conseguia passar. Aí começa aquele negócio, né? Parece que o coração já começa interditado a rua. Aí, mais um problema. Aí eu saí, uma carreta, aí eu já estava assim, eu vou falar a verdade, eu estava irado, louco para pegar o santo e orar por ele. E eu saí uns 300 metros, uma carreta sai e para no meio da rua. Eu parei assim, eu falei, não é possível. Chega, eu vou chegar atrasado, não vai dar certo. Senhor, o que o Senhor está querendo? É me testar. Então chega, parou. Queridos, muitas das vezes, circunstâncias não acontecem à toa. Eu falei, não é possível, estava tudo sob controle, eu fiz a minha parte, eu acordei antes, eu tinha pouco tempo, eu acordei antes, eu fiz a coisa certa. Aí o abençoado liga precisando disso, aí o cara para na frente, aí outra coisa acontece, aí a carreta fecha a rua. Eu falei, não é possível. Aí eu entendi. Algumas coisas nós precisamos passar, precisa acontecer. Deus nos provando, Deus nos testando, às vezes Deus nos livrando de algo ali na frente. Mas às vezes você começa o seu dia só vendo coisas físicas, tentando fazer tudo com a força dos seus braços. Você não ora de manhã mais, você não tem mais 10 minutos, 20, 30 minutos para abrir a palavra de Deus e ouvir a sua voz e pedir, Senhor, fala comigo. Você não consegue mais parar para tomar um café, para almoçar, para olhar nos olhos dos teus filhos. O que adianta isso? Nós estamos vivendo para quê? Estamos trabalhando para quê? Que benefício traz isso na sua vida? Às vezes aquilo que tanto você se esforça para conseguir, o Espírito Santo está disposto a colocar e entregar na tua mão, mas está fazendo com a tua força. Então eu quero aconselhar você. Procure buscar ao Senhor, acorde de manhã e faça como aquele louvor do PG, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que sejas o meu primeiro pensamento, Senhor. Só que quando eu acordar de manhã, você possa dizer, bom dia Espírito Santo, obrigado por essa noite. Que quando antes de você dormir, você possa dizer, Senhor, me traga bons sonhos, meu Pai, que eu possa descansar. Que mesmo que talvez eu tenha pouca hora, alguma semana para dormir, mas que eu possa deitar e descansar, pegar no sono, acordar bem. Guarda a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, o meu trabalho. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Agora não, agitado, agitada, preocupados. Se você faz isso, você está buscando ao Senhor. Se você acorda de manhã desejoso, Senhor, eu quero te receber. Se você ainda não recebeu, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ser batizado com teu Espírito Santo. Enche-me com a tua presença, enche-me, Senhor, com teu poder. Derrama da tua graça sobre a minha vida. A palavra de Deus diz em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar, esperando uma promessa, que do alto viria poder sobre a vida deles. Eu oro que em nome de Jesus, se inicie um novo tempo na sua vida, que você pare de caminhar sozinho, mas que você seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Pare de fazer com as suas forças, vai na força do Senhor. Querido, tem batalha que você está querendo batalhar sozinho, tem situações que você está querendo convencer homens e mulheres sozinhos, mas quem amolece o coração, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Viva buscando a Deus, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, é a melhor coisa que você pode desfrutar da sua vida, é a presença do Espírito Santo sobre você. Amém? Terceiro ponto, a operação do Espírito Santo em nós.
A operação do Espírito Santo. Mas como é que ele se manifesta? Como que é o agir do Espírito Santo? Nós vivemos no Brasil. E aqui em nosso país há uma polarização, há muitas religiões e muitas interpretações, tanto da Bíblia como de outras religiões. Um dos principais atributos do Espírito Santo é a purificação. O verso de número 11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu explicar a você o que significa este fogo e corrigir algumas interpretações, explicar o que não é e explicar o que é. Pastor, o que é receber o Espírito Santo? Porque lá em Atos 2 diz que quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em várias línguas. Então começou ali, um dom foi derramado, alguns creem dessa forma, e eles começaram a falar em muitas línguas. Alguns creem também que eram línguas de outros países. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas eu peço a você então entender algo. Isso que o batismo no Espírito Santo não é falar em línguas. Então, se você quiser anotar isso, anote este princípio. O batismo no Espírito Santo não é falar em línguas. Pastor, você crê no dom de línguas? Creio. Nós somos um povo que crê nos dons, e eu creio também nos dons de língua, mas a evidência do batismo do Espírito Santo não é falar em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo são os frutos. Melhor do que, presta atenção, melhor do que falar em línguas é controlar a língua. Já viu gente que fala em língua, mas não paga as contas? Trai o marido, trai a esposa, a casa está toda dividida, bate, xinga, não honra os pais. Aprenda algo: todo dom é irrevogável. Quando você recebe um dom de Deus, Deus não te tira mais. Então existem momentos que Deus derrama um dom sobre a pessoa para aperfeiçoamento, para que essa pessoa cresça, para que ela desenvolva o ministério, para que ela seja usada por Deus, ou para edificação pessoal. Mas quando Deus derrama o dom, Ele não tira mais esse dom. O problema é que algumas pessoas receberam dons de Deus e hoje estão afastadas de Deus, ainda usam o dom, mas já não são mais cheias do Espírito Santo. Então isso agora é motivo de desonra, isso agora é motivo para que pessoas se afastem dos propósitos de Deus. Mas eu quero ensinar a você o que esse texto quer dizer. 1 Coríntios 14, abra comigo por favor. 1 Coríntios 14, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, que diz assim. Estarei lendo da Almeida, Revista Atualizada. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Agora presta atenção no verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então deixa eu explicar a você o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Primeiro, ele não é contra o agir, ele não é contra o falar em línguas. Na verdade ele diz assim: olha, eu quero que todos vocês falem em línguas. Então eu quero incentivar a você. Se você tem o desejo de falar em línguas, peça ao Senhor, ore ao Senhor, jejue, se consagre, deseje de todo o seu coração: Senhor, eu quero receber esse dom. Mas pastor, para que serve esse dom? Para a sua
edificação. Isso, olha, quem fala em línguas, fala em mistérios. Pastor, eu acho tão bonito uma pessoa falar em línguas, eu acho tão bonito uma pessoa viver isso, queridos, glória a Deus por isso. Peça ao Senhor, deseje do fundo do seu coração, mas entenda o propósito disso. Isso serve para edificação pessoal. Algumas pessoas, por más interpretação, por falta de conhecimento ou por má intenção, acabam querendo que todo mundo saia, olha, receba isso, e vai, enrola a língua, e não sei o que. Não é isso. Temos que tomar cuidado. Eu quero que todos falem em língua, mas eu quero que todos mais profetizeis. E o meu desejo, o apóstolo Paulo está querendo dizer, olha, eu quisera que todos falassem em outra língua, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala. Pastor, como assim? Quer dizer que quem profetiza é melhor? Não. Significa que quem profetiza tem um dom que traz maior edificação. Quem profetiza tem um dom que agrega mais à igreja, edifica mais. Então o Senhor está querendo aqui nos ensinar. Todo dom que Deus derrama sobre a nossa vida, Ele deve ter um propósito. E agora eu te dou um conselho: pedi com zelo os melhores dons. Preste atenção no que eu quero te dizer. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Não precisa responder. Todos nós recebemos dons de Deus, e todos nós podemos também desejar novos dons. Pedir com zelo os melhores. Pastor, quais são os melhores? Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, por causa do lugar onde Ele quer te levar, e aquilo que Ele quer fazer através de você. Eu tenho amigos pastores que têm alguns dons em determinadas áreas, eu acho lindo. Deus me chamou e Deus me deu dons em determinadas áreas. Então cada um é chamado para um propósito, para servir em um determinado lugar. Eu quero incentivar você nessa noite. Deus derrama dons sobre a sua vida. Deus pode derramar dons sobre a sua vida hoje, se assim você deseja, se assim você ora, se assim você crê. Eu incentivo você. Se você não tem orado por isso, existem pessoas que já tiveram traumas, existem pessoas que hoje têm um bloqueio por causa de algo que aprendeu errado, por causa de algo que viveu numa igreja em que talvez não tinha o correto discernimento, mas que a partir de hoje você comece a buscar: Senhor, derrama dom sobre a minha vida, Senhor, usa a minha vida na onde o Senhor quiser. Ah, pastor, eu tenho desejo de fazer tal coisa, eu tenho desejo disso. Então peça ao Senhor, pedir com zelo os melhores, para o maior aproveitamento, para onde Deus quer levar e usar você. Agora, o que o verso lá então quis dizer? O que João Batista quis dizer? Que ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Pastor, que fogo é esse? O que ele estava querendo dizer? Amados, na palavra de Deus, o fogo tem a ver com purificação. O fogo purifica. Isaías capítulo 6, por favor, projeta para mim. Isaías 6. Fala sobre a visão de Isaías e do seu chamado. E agora no versículo de número 5 diz assim: então disse eu, deixa eu só explicar a você. Isaías tinha visto ao Senhor, ele teve uma visão de Deus e do seu chamado. Aí o verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora preste atenção no verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Preste atenção nisso. O Espírito Santo tem o poder de te purificar.
O Espírito Santo tem o poder de te santificar. Talvez você tenha áreas da sua vida em que você tem um vício. Pastor, eu não consigo me livrar desse vício, pastor. Eu não desejo fazer, mas quando eu vejo, eu já fiz. Pastor, eu não consigo parar de falar mal do meu irmão. Pastor, eu não consigo parar de ter inveja da minha irmã. Pastor, eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de enganar. Eu não consigo parar de fazer tal coisa. O Espírito Santo de Deus, é a sua presença, tem o poder de nos purificar, nos santificar. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, queridos, o Espírito Santo é o poder de Deus sobre a sua vida. Queridos, talvez você está tentando andar sozinho, tentando vencer algumas coisas na sua vida, mas você não consegue. Eu oro desejando, e eu aconselho você: deseje o poder de Deus sobre a sua vida. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que o poder de Deus purificador, santificador seja sobre a sua vida, que Ele invada a sua vida, a sua casa, sua família, que você viva em um ambiente de paz, que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, que os seus dias sejam guiados pelo Espírito Santo. Você não pode mais ser guiado pelo velho homem. Do que adianta nós passarmos anos na igreja, mas os atos são o mesmo. Os palavrões não saem da boca, as atitudes não saem da boca, as ações do dia a dia não agradam ao Senhor. Jesus um dia disse assim para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Houve um processo na vida de Pedro. Ele caminhou com Jesus por 3 anos, e aí Jesus disse assim: olha, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Vou fazer uma pergunta: será que nós somos convertidos? Será que você é convertido? Você já recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida? As pessoas têm olhado para você e dito: olha, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, olha, glória a Deus, porque antes ele vivia assim, agora ela vive assim. Antes, olha, o seu linguar, as suas palavras são diferentes, as suas ações são diferentes, a sua família foi transformada. Queridos, quem faz isso é o Espírito Santo na nossa vida. Ele muda a essência do nosso ser. O rei Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, o teu Espírito Santo, torna, Senhor, a dar a mim a alegria da tua salvação. Queridos, o que nós temos de mais precioso é o Senhor, é a sua salvação. Queridos, o seu filho Salomão conquistou tudo na vida, mas ele disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O que nós temos de melhor é o Senhor. Então eu quero convidar você nessa noite a desejar mais de Deus sobre a sua vida. Efésios capítulo de número 5, verso de número 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual produz a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O texto não está falando de bebida. O texto está querendo te ensinar um princípio. Quando você bebe uma bebida alcoólica, a pessoa que bebe uma bebida alcoólica, o álcool faz o que na vida do ser humano? Ele toma a mente, ele toma a ação. A pessoa, alguns ficam mais corajosos, não é? Você viu uma pessoa embriagada, já viu uma pessoa que ela fica corajosa? Ela começa a falar aquilo que ela perde o controle das ações, perde o controle das palavras, perde o controle de si, do seu corpo. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, não sejam cheios de vinho, isso traz contenda. Ele está querendo dizer: olha, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor, que a minha vida, que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo do Senhor, que Ele modele as minhas ações, que Ele modele o meu caráter, que Ele moderne a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu me relaciono com Ele, que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Eu quero chamar o louvor, por favor. E eu quero convidar você que pode a ficar de pé. Meus irmãos, talvez você está cansado de andar sozinho.
está cansado de tentar com as suas forças e você se frustra. Porque assim como o apóstolo Paulo, que diz assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Talvez você já deseje na sua vida uma mudança de vida, você seja bem intencionado. Você não deseja mais ser escravo das suas ações, dos seus desejos, das suas vontades. Você já entendeu que isso não faz bem para você, mas você não consegue vencer algumas coisas. Talvez falta paz no seu coração. Talvez falta alegria em você. Quem sabe você se sinta sempre acusado. Satanás é tão sagaz, queridos, que ele te faz pecar. Ele vem com uma tentação, ele coloca um prato diante de você. E aí você vai e erra em uma determinada área. E aí você olha e fala, meu Deus, eu fiz de novo. Isso traz a você um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de falta de merecimento. Você acha, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não mereço. O sentimento de que, olha, eu não sou filho. Mas isso não é o que Deus tem para você. Então eu quero dizer a você, que você deseja do fundo do seu coração. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Há uma frase que diz, a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo do homem. Talvez você já mudou os lugares. Talvez você tenha tentado com as suas forças mudar. Talvez você até já mudou, já se converteu de algumas coisas. Não, pastor, eu já não vou mais naqueles lugares, eu já não faço mais isso. Olha, a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de você. Talvez você já passou pelo primeiro batismo. Agora João Batista nos diz assim, olha, há um Deus que é poderoso. Eu não sou digno de carregar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A minha oração é que o poder de Deus seja derramado sobre a sua vida. Que você seja cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Para que quando Ele voltar para buscar a sua igreja, estejamos todos prontos como noivas preparadas, esperando o noivo. Com óleo, com azeite, dizendo, Senhor, eu estou aqui te esperando. Estou, Senhor, aqui à tua espera. E o Senhor dirá assim para nós, bem-vindos, benditos de meu Pai. Entre no gozo do teu Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu quero convidar você a abrir o seu coração aí no seu lugar. Talvez diante dessa palavra você faça uma reflexão sobre a sua vida e você veja, eu ainda não recebi a presença do Senhor. E nós não vamos fazer isso de forma, eu não quero forçar nada, porque o Espírito Santo, assim como Jesus é um cavaleiro, o Senhor Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele... Apaga a luz para mim, por favor. Eu convido você, diante dessa palavra, a abrir o seu coração e falar com o Senhor. Entregue ao Senhor as suas dificuldades. Entregue ao Senhor as suas lutas. Eu não trouxe uma mensagem para te acusar. Quem sabe essa palavra possa abrir os seus olhos. Quem sabe essa palavra possa trazer a você a libertação de que você não é escravo, que tire de você toda a acusação de que você não merece. Queridos, todos sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Deus quer tirar o mundo de você. Deus quer levar você a viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus quer derramar dons sobre a sua vida. Pedir com zelo os melhores dons. Ah, pastor, mas eu acho que eu não sou digno. Ninguém é. Então, se você reconhece que você não é digno, este é o primeiro passo. Agora você diz, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu desejo mais da tua presença. Abra o seu coração, se derrame na presença dEle, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus,
enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória